Queridos, abra comigo, lá no Velho Testamento, livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, quero compartilhar a partir do versículo 11. Enquanto você está localizando o seu texto, eu quero proceder à leitura, versículo 11 até o 18. Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Graças a Deus. Queridos, nós queremos dar continuidade a uma palavra que começamos a ministrar essa palavra há 15 dias atrás. Eu não sei se vocês ouviram a primeira ministração com a temática, as escolhas de Gideão. Se você não ouviu, busque lá no YouTube, vá lá, Ramo Brasil, acesse. Há 15 dias atrás nós liberamos a primeira palavra sobre as escolhas feitas por Gideão. Ministramos a partir do versículo 11. Eu quero dar continuidade na história desse homem que decidiu, num período assim muito singular, um período onde muitos estavam acovardados, estavam amedrontados, temerosos, pelo momento de aflição que a nação de Israel estava passando. Muitos haviam desistido de tudo, de semear, de colher, de perspectiva, de futuro. Muitos estavam assim tentando tantas outras coisas, talvez até em terras distantes, em lugares diferentes, mas não ali em Israel. Afinal de contas, de que adiantava plantar, ter todo aquele trabalho de semear, plantar, cuidar, se no final o fruto do trabalho, o fruto da colheita iria para as mãos dos midianitas, que assolavam e tomavam tudo? Gideão então decidiu, eu diria, ele foi colocado como um rebento, foi colocado como um papel profético, como um homem profético de que algo de Deus aconteceria naquela nação, porque no meio de tanta necessidade e tanto medo, ele decidiu enfrentar os seus medos. Foi a primeira escolha de Gideão. Porém, essa escolha não parou ali. Gideão não apenas decidiu enfrentar os seus medos, ele teve mais escolhas. Ele continuou caminhando, e nessa dinâmica desse encontro de Gideão com o anjo, ele teve que tomar tantas e tantas escolhas. E é sobre essa história que eu quero dar continuidade com vocês hoje, e quem sabe o Senhor nos permita na próxima semana também fecharmos essa palavra. Amém, queridos? Eu quero continuar esse texto olhando
essa dinâmica das respostas, dos questionamentos que estavam vindo à mente de Gideão, né? Essas interpelações que o anjo do Senhor fez a Gideão nesse momento do encontro, e as respostas que Gideão dava a esses questionamentos, a essas interpelações. Diz a palavra do Senhor que o anjo se levantou, veio ao encontro de Gideão, e encontra Gideão malhando trigo no lagar, um lugar onde se amassava, pisavam-se as uvas. E ele então encontra Gideão ali e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Quando o anjo do Senhor diz isso, Gideão fala: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Sabe, queridos, é algo interessante. Quando o anjo do Senhor tem esse encontro com Gideão, você não percebe nenhum susto, não, Gideão não é tomado por um pavor do tipo: que isso? Não, quem é esse homem? Não, as visitações do Senhor, ou as visitações dos anjos, naqueles dias eram muito naturais, muito normais, mas todas elas eram visitações carregadas de propósito. Deus não visitava um homem, Deus não entrava numa casa, Deus não entrava na história de um homem sem um propósito específico. E isso foi discernido por Gideão, a partir do momento que ele tem esse encontro com o anjo. Porque quando o anjo chega e diz: o Senhor é contigo, homem valente, ele está entendendo, é como se ele discernisse o propósito, a finalidade, o objetivo daquela visita. Ele entendia que se ele foi agraciado pela visita do anjo do Senhor, é porque algo sobraria para ele. Ele entendeu logo que ele seria comprometido em algo. E aí ele começa a levantar alguns questionamentos. A gente vai chegar, daqui a pouquinho a gente chega nisso aí, né? Sabe, queridos, eu acredito que só esse entendimento de que as visitações de Deus são carregadas de propósito deveria, né, necessariamente mudar muito dos nossos conceitos, muitos dos nossos paradigmas e muito das nossas expectativas. Às vezes nós perdemos esse propósito específico do Senhor, das visitações específicas do Senhor. Nós nos entretemos, nós perdemos de vista a finalidade dos propósitos, dos ajuntamentos, das visitações de Deus, por muito pouco. Deus nunca entra numa casa, Deus nunca entra numa família, Deus nunca entra numa vida, Deus nunca visita um lugar sem um projeto específico. Deus está nos visitando nessa manhã, amém? Quando eu estava meditando esse texto, eu estava pensando em quantas visitações de Deus, visitações tremendas de Deus já tivemos nesse lugar. Eu fiquei imaginando, eu lembro de situações que aconteceram aqui, e para mim são muito vivas essas memórias, essas lembranças, de momentos de culto, de celebração, de ajuntamento, onde nós chegávamos nesse lugar, falei: meu Deus, quanta coisa tremenda aconteceu num culto, numa reunião. E eu fico pensando, se todos nós conseguimos discernir esses momentos, se conseguimos abraçar aquele momento profético, das aberturas proféticas em Deus, ou nós nos perdemos, porque às vezes nós nos ajuntamos, nos reunimos e vamos com aquela expectativa de um culto, em busca de uma informação. Às vezes você tem um questionamento, e você busca uma resposta em Deus, mas não uma resposta que transforme a tua vida, é uma resposta para gerar um pouco mais de conhecimento, de informação, e você sai frustrado porque muitas vezes você não é respondido no teu questionamento, e sai frustrado também, e frustra também, melhor dizendo, porque essa não era a finalidade da visitação de Deus. Entende isso? Às vezes nós nos reunimos, e eu já ouvi tanto essa frase, eu creio que vocês já ouviram isso aí, né? Do tipo: eu preciso participar do culto, né, nesse domingo, nesse sábado, eu preciso ir a um culto, né, porque eu tenho que recarregar as minhas baterias. Vocês já ouviram isso, né? Alguém já ouviu esse negócio? Eu já ouvi tantas vezes,
Aí você, logicamente, para você ser bem educado, você não fala nada. Quando você tem uma certa intimidade, você chama a pessoa do lado, lógico, senta aqui e fala: vem cá, querido, Deus não é eletricista. Ele não tem uma bateria reserva do tipo, vem, encosta aqui, vamos recarregar a sua. Não é esse o propósito. Aliás, a única pessoa que eu vejo que chegou diante do Senhor, que estava com a bateria arriada e precisava de uma carga nova, era Elias, o profeta, o grande profeta Elias, que estava se sentindo fraco, desanimado, se escondeu na caverna, precisava de uma recarga, e o Senhor vai ao encontro dele, e quando encontra Elias, fala: Elias, o que você está fazendo aí, cara? Esse não é o teu lugar. Não te ungi, não te chamei, você não teve uma visitação, você não foi visitado para viver escondido nas cavernas, não. Você está fora do propósito principal. Ei, sai. Tem muita gente, tem muito serviço ainda, tem muita gente para você levantar. Vai lá, vai ungir fulano de tal, e depois de tudo isso, você vai ungir um sucessor no teu lugar. Compreendem isso? Deus nos visita com propósitos específicos. O anjo do Senhor estava visitando aquele homem chamado Gideão, com um projeto específico. Deus queria ungí-lo como um rebento, como um renovo para a sociedade, para a nação de Israel, porque Deus queria fazer algo novo naquela nação, amados. Deus queria fazer algo tremendo naquela nação. Deus queria levantar um libertador naquela nação, a partir daquele homem que olhava para si próprio e não via virtude, não via meios, não tinha força em si mesmo. E quando o anjo do Senhor vem, e quando o anjo do Senhor chega e vem com esse propósito de empoderar, usar essa palavra moderna, coisa linda, que nós usamos atualmente, empoderar. É ungir, Deus já usava isso há muito tempo, os profetas, enfim, nós demos uma nova roupagem aí para a unção e chamamos de empoderamento. Que coisa chique, Meu Deus do céu. O anjo do Senhor veio para ungir Gideão e levantá-lo como um libertador na nação de Israel. Só que essa visita, ela não foi assim recebida. Essa visita não foi recebida do tipo: o que será que ele veio fazer aqui? Não, Gideão sabia. E quando o Gideão discerniu o propósito daquela visita, ele logo levantou 2 impedimentos. Rapidamente ele tentou fechar a porta, aquela conversa, de alguma forma ele tentou se desviar daquele momento, levantando 2 impedimentos. O primeiro impedimento, queridos, tem a ver com a visão que Gideão tinha de Deus na sua história. Gideão tinha uma visão distorcida a respeito de Deus na história do homem, especialmente na história da nação de Israel. Quando o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente, ele logo disse: Senhor meu, então o que é feito? O que é feito? De todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ou seja, Gideão tinha na sua história, na sua memória presente e passada, ele tinha muita informação a respeito dos feitos do Senhor, do poder de Deus, das maravilhas de Deus. E quando o anjo chega, ele fala: mas espera um pouquinho, e tudo aquilo que nós ouvimos falar, e todas aquelas informações que nós já ouvimos falar, cadê tudo aquilo? Porque o que nós vemos hoje em dia é essa desolação, é essa tragédia. Tudo que nós estamos convivendo hoje em dia é esse quadro onde nós semeamos, plantamos, os midianitas vêm e roubam a colheita. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Queridos, na perspectiva de Gideão, Deus só é Deus, ou Deus só poderia ser Deus se Ele não permitisse a tragédia na sua nação. E essa é uma concepção
que leva muita gente, esse é um entendimento comum que leva muita gente, queridos. Tem gente que tem dificuldade em conviver, em ver uma tragédia, em ver alguma coisa fora do prumo, em ver alguma coisa fora daquilo que ele desenhou, entende como algo normal. Tem gente que está tendo muita dificuldade, por exemplo, nos dias atuais, de ver essa pandemia, levando tanta gente. Tem famílias inteiras sendo dizimadas, pessoas indo embora assim repentinamente. E tem gente que olha para tudo isso e fala: onde é que está Deus? Aonde é que Deus se encontra nessa história, nesse quadro de crise, de pandemia, de luta, de desassossego, de aflição? Tem gente que não tem condições de ver Deus caminhando no nosso meio, caminhando na história do homem com esse quadro. Essa era a dificuldade de Gideão, queridos, de encontrar Deus naquele quadro onde os midianitas vinham e saqueavam toda a nação, exauriam os recursos daquela nação. Eles diziam: se Deus existisse, Deus não permitiria isso, porque logo, se Deus existe, e o quadro dele era todas aquelas informações do passado, então ele podia concluir: porque se Deus existisse, se importasse conosco, Ele não permitiria que tal acontecesse, que tal ocorresse. Ele não permitiria a morte, a tragédia, né? Ele não permitiria nada disso. O sentimento que Gideão tinha, queridos, era um sentimento de abandono, de desamparo, como se Deus tivesse se afastado da sociedade, daquela nação. Eles estavam assim largados à própria sorte, como uma folha largada, né, solta ao vento, um barco no meio do mar, né, sem direção, onde o vento bate, leva para qualquer lugar. Esse era o entendimento, essa era a visão, a percepção que Gideão tinha de Deus na sua história, no seu tempo, na sua geração. Essa é a percepção muito comum de muita gente ainda hoje, queridos, e não consegue ver Deus na sua casa, na sua vida, não consegue ver Deus, querido, tentando levantá-lo. A perspectiva de Gideão era: por que que Deus não faz as mesmas maravilhas que fez no passado, nos meus dias? Por que que Deus não abre o mesmo caminho no Mar Vermelho, como abriu para o povo que fugia do Egito? Por que que Ele não abre para a minha casa? Quantos estão compreendendo? Entende isso? Isso era um impedimento terrível para Gideão, amados. E Gideão precisava escolher naquele momento. Gideão precisava definir, decidir, se ele viveria das informações nostálgicas da memória, né, nostálgica do passado, ou se ele colocaria os pés no presente, experimentando, experienciando, queridos, aquela unção, aquela oportunidade que estava batendo as portas, que chegou e batia as portas para Gideão como uma oportunidade imperdível, nova. Tem gente que não consegue colocar os pés no presente, não consegue ser protagonista da sua história, porque ele sempre está perdido em alguma informação do passado. Tem gente que fica pensando assim, né? O passado foi melhor naquele tempo, naqueles dias. Nunca tem um pé, nunca tem os seus pés no presente século, nunca consegue olhar para a sua vida e entender que o Senhor está dando a ele a oportunidade de ser o protagonista, o escritor da sua própria história, de escrever novos capítulos na sua geração, através da sua vida, com as suas falhas, com os seus temores, enfim, mas no relacionamento importante, exclusivo, com o eterno Deus. Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para fazer essa escolha. Qual é o seu tempo? Qual é o seu momento? Qual é a sua decisão? Mas esse era apenas uma das escolhas que Gideão teria, né, necessariamente que fazer ali naquela conversa que ele estava tendo com o anjo do Senhor. E o anjo dá mais uma apertada nele, ele dizendo, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aí ele disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai.
ele tinha um segundo argumento, um forte argumento, dizendo: eu não consigo me ver como alguém capaz para se tornar um libertador, um general, um comandante de uma batalha, de uma tropa, para ir para o enfrentamento contra os midianitas. O segundo enfrentamento, né, a segunda desculpa justificativa de Gideão tinha a ver com essa coisa do enfrentamento, né, de olhar para si próprio, né, olhar para dentro de si, encontrar alguma virtude, algum valor, alguma força, a ponto de sair do lugar comum onde todos estavam e se tornar um homem valoroso nas mãos do Senhor. Sabe, queridos, com muita frequência eu vejo pessoas assim travadas, amordaçadas, literalmente amordaçadas, com justificativas que os remete a alguma deficiência, alguma carência vivida dentro de casa. Com muita frequência eu encontro pessoas dizendo: pastor, você não conhece a minha história e o sofrimento que eu tive, os abusos que eu sofri na casa dos meus pais, porque eu tive um pai abusivo, um pai presente, um pai ausente, né? Um pai virtual, uma mãe negligente, uma mãe excessivamente castigadora. E essas pessoas nunca decolam, elas nunca conseguem decolar, elas passam anos da sua vida olhando para a casa dos pais, para as deficiências e para as carências que viu, pelas provisões que esperava receber na casa dos pais e não receberam. Ei, está na hora, amados, de soltarmos essas amarras. Se você não percebeu, a coisa não é com o seu pai, com a sua mãe. Louvado seja o Senhor pela vida dos nossos pais. Eles viveram o seu tempo, estão vivendo. Muitos de nós temos os nossos pais, não, alguns já partiram. Pior é quando não temos mais, alguns não têm mais nem os pais, mas ainda conseguem transferir a memória dos pais, alguma deficiência, algum fracasso do presente. Eu tenho meus pais, graças a Deus eu consigo ver tantos limites na vida dos meus pais, e sou muito grato a Deus. Não poderia escolher um pai melhor, uma mãe melhor. No limite que eles tiveram, eles deram. No limite de amor, de compreensão, de concepção de amor, eles deram. Queridos, eu não posso culpá-los se eu não consigo dar o próximo passo. É uma falha minha, porque o chamado de Deus é para a minha vida. Eu consigo ter essa leitura, eu falo: Senhor, obrigado pelos referenciais do passado, obrigado pelas informações boas ou não que eu tive dentro de casa, mas agora o negócio é comigo, agora a decisão é minha. Agora quem vai escolher o próximo passo sou eu, não vai ser o meu pai, não vai ser a minha mãe, não são os meus avós, não são os meus tios, não são os meus primos, ninguém, é eu e o Senhor, é eu na história. Nesse momento de dar o próximo passo, de tomar uma decisão, né? Ninguém vem carregado com você, ninguém entra contigo. Eu já compartilhei com vocês de um momento interessante, se não muito engraçado, onde fui fazer uma entrevista com um rapaz num ambiente, numa empresa onde trabalho, e o rapaz levou a mãe, universitário, e chamei, então, abri a sala para conversarmos um pouquinho, chamei o rapaz. No que eu chamo o rapaz, a mamãe levantou para vir junto com ele. Eu achei aquilo estranho, nunca tinha visto aquilo, né? Eu falei: minha senhora, fiquei até sem jeito, envergonhado pelo moço de ter trazido a mãe. Eu falei: minha senhora, eu gostaria de ter uma conversa sós, em particular com ele. Se a senhora puder nos aguardar nessa sala, não vamos demorar muito. O guri era bom, menino bom, veio trabalhar conosco depois, mas eu fico pensando, o que essa mãe foi fazer junto com aquele homem? Quase terminando uma faculdade, uma boa faculdade,
Sabe, querido, nós precisamos deixar os nossos pais viverem as próprias vidas. Nós precisamos assumir a nossa condição, queridos, de protagonistas da nossa história. Sem a vida dos nossos pais, nós precisamos escolher isso, nos responsabilizar pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, e deixarmos de olhar para as carências, para as coisas que foram supridas ou não na vida, na casa dos nossos pais. Amém ou não? Precisamos. Quando o anjo do Senhor veio conversar com ele, ele falou: Senhor, o senhor não sabe como que eu fui criado. Em meio a tantas tribos, em meio às 12 tribos, nós somos a menor tribo, da menor. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, na verdade, e eu, o menor, na casa de meu pai. Eu fico imaginando, estava lendo esse texto, e logicamente eu leio alguns textos, aí eu fico rindo a beça, né? E eu fiquei imaginando uma fila enorme, e Gideão tentando assim exemplificar para o anjo, né? Ele poderia dizer para o anjo, sabe aquela fila enorme, né? Quilométrica de pessoas, tipo aquela fila de concurso. Pensa na última pessoa, pensa na última, o último mesmo daquela fila. Falou: pois é, eu ainda não sou o último, eu estou numa outra fila disputando uma vaga para ser o último. Esse era o sentimento que havia em Gideão. Ele não se via capaz, queridos, ele não se via o cara, ele não se sentia o cara, ele não via força, não via recurso, não via virtude, não via nada nele, mas ele precisava definir, ele precisava escolher, e ele sabia disso, que diante do anjo do Senhor ele precisava dar uma resposta, se ele continuaria vivendo, alimentando aquele sentimento de vítima, de vitimização, né? Ele era vítima da falta de escolha, da falta de visibilidade, da falta de oportunidade, né? Da falta de oportunidade que seus pais tiveram. Ele precisava definir e escolher entre se tornar refém daquele espírito de vitimização, ou ele então se apartaria daquele espírito e daria oportunidade para viver aquele momento presente que o Senhor estava ali lhe concedendo, lhe conferindo, dizendo: o negócio é com você, a oportunidade é sua, a oportunidade não foi concedida a seu pai, a sua mãe, está sendo concedida a você. Ei, queridos, entenda isso. Ei, se você ainda não pôs os pés no século 21, que dia é hoje? Dia 10? 11? Obrigado. Se você não pôs os pés ainda no dia 11, seja bem-vindo. 11 de julho de 2021, tempo do Senhor para a nossa geração, dias de Deus, dias de visitação, onde o Espírito do Senhor está visitando lares, salvando gente, curando pessoas, e Deus está chamando você. Ei, qual é a tua escolha, querido? Qual é a tua escolha? Como é que você vai viver? Escondido, refém das informações do passado, escondido, acuado, com medo, porque na casa dos seus pais, você vê e percebe, foi tocado, afligido por tantas carências, tantas coisas mal supridas, mal resolvidas na casa dos teus pais, e ainda hoje você consegue projetar e jogar e transferir para a vida deles a sua responsabilidade, pela falta de uma escolha assertiva, decisiva na sua vida, na sua geração, que vai ter o poder de mudar toda a tua história. Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero finalizar essa palavra, queridos, perguntando qual vai ser a tua escolha nessa manhã. Depois dessa conversa com o anjo, quando ele joga esses dois impedimentos para o anjo, eu creio que o anjo do Senhor, vendo toda aquela dificuldade, aqueles impedimentos de Gideão, ele decidiu facilitar um pouco a vida daquele homem. E ele disse: Gideão, ele não fez isso logicamente,
né? Mas na minha imaginação fértil, né? Cara, deixa o passado no passado. A casa dos teus pais, na casa dos teus pais, as carências não supridas lá atrás. Seja bem-vindo aos dias atuais. Versículo 16, ele disse: tornou-lhe o Senhor: Gideão, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia! Queridos, vendo a dificuldade, o impasse, a relutância do coração daquele homem, ele diz: Gideão, está difícil para você entender o momento da visitação, o propósito, da oportunidade que você está tendo nesses dias. Esse é o momento da tua oportunidade, da reviravolta, da mudança de jogo. Esse é o momento para você mudar a tua história. Você não está percebendo. Eu vou facilitar a coisa. O negócio não é com os teus pais, o negócio não é a tua força. Eu não preciso da tua força, eu preciso da tua confiança. Eu preciso apenas que você confie em mim, naquele que comissiona. Porque aquele que chama, aquele que comissiona, é o mesmo que aperfeiçoa, é o mesmo que dá força, é o mesmo que nos levanta, é o mesmo que faz, queridos, do desamparado, daquele homem que não é contado, que faz desse desválido, né, um príncipe no meio do seu povo. O que o anjo do Senhor estava dizendo não é na tua força, é na força do teu braço, mas é na força do meu braço, Gideão. Aleluia. Entenda isso, queridos, entenda isso. Deus vai levantar, Deus está levantando gente, né? Eu vejo muitos jovens aqui, louvado seja o Senhor. Deus está levantando essa moçada, Deus está levantando uma geração diferente, queridos, que vai entrar, porque não vai ficar relutante, que vai receber a palavra, não vai ficar aqui questionando, apenas, né, acumulando informação. Nisso eu creio, pastor, nisso eu não creio, pastor, onde que isso aqui se encaixa dentro da minha teologia? A coisa não é com teologia, a coisa é com fé. A coisa não é com o teu intelecto, a coisa é com os teus movimentos, com a tua reação, com a tua decisão, com as tuas escolhas. Se nós nos reunimos apenas, queridos, para recebermos, reorganizarmos as nossas informações, estamos perdendo tempo. A coisa é de fé em fé, de glória em glória. Poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você se vê fraco que o Senhor diz: eu vou ser forte na vida desse homem. É quando Deus viu a fraqueza daquele homem que estava ali, né, malhando o trigo no lagar. Ele diz: vai lá, anjo, vamos levantar esse homem, porque esse homem não está vendo estrutura nele próprio. Vai lá e derrama a minha força nele. Vai lá e diz para ele: ele não está desamparado, a nação não está desamparada. E a primeira coisa que o Senhor veio dizer para ele foi: ei, esse sentimento de desamparo, porque não confie em você, não confie no exército de Faraó, não confie no exército do Egito, de nenhuma outra nação, mas no meu braço forte. Já que eu estou contigo, você vai ferir todos eles, todos os midianitas, como se fosse um só homem. Uau! Uau! É isso que Deus quer fazer na tua vida, queridos. O que precisa, pastor? Que curso eu tenho que fazer? Curso nenhum. É um ato de fé. É quando você escolhe confiar e dizer: Senhor, eu creio. Oh. Sabe qual é o grande problema? É que o Evangelho, antes de chegar até a nossa geração, ele saiu de Jerusalém, saiu de Israel, fez uma passagem por Roma,
recebeu todos os fundamentos gregos da filosofia grega, e chegou até os nossos dias como um conhecimento científico. E aí, quando recebemos a palavra, recebemos como uma informação para trabalhar intelectualmente. Em Israel, a palavra era liberada. Eles não trabalhavam aqui, eles trabalhavam com ela aqui. Por isso que Pedro, quando recebeu a palavra e foi cheio do Espírito Santo, foi para a igreja, chegou indo a caminho da igreja, viu um pedinte, que lhe pedia alguma coisa. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Uau, isso não é conhecimento científico, isso é o poder de Deus. Quando aquele anjo do Senhor veio ao encontro daquele homem, o anjo chegou diante de Gideão: Gideão, o negócio vai ser assim tão maluco, que vai ser numa pancada só, você vai derrubar uma nação inteira num ato só. É tipo assim, Sansão com uma guilhada, com uma queixada de jumento, e o povo vinha aí com uma... Meu Deus, a gente olha esse negócio, só consegue entender pela fé. Como que você, com uma queixada de jumento, destrói um exército? E a gente passa pela Grécia, e aí nós temos a filosofia grega e as demais correntes que vão tentar explicar como é que é isso. Compreendem? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu queria te perguntar: qual é a tua escolha? Parece-me que depois que o anjo do Senhor conversou com Gideão, o negócio ficou assentado, eles resolveram bem a situação, pelo menos até aqui o negócio está bem resolvido, porque quando o anjo do Senhor disse: tranquilo, eu vou estar na parada, eu contigo, vamos resolver o negócio, eu estou te ungindo, vai lá, vai ser tranquilo. Ele já muda de assunto, ele vai começar a falar agora sobre um outro assunto, ele vai começar a falar sobre anjo, então fica aí tranquilo, porque eu quero trazer uma oferta, eu vou trazer um sacrifício aqui, E o anjo falou: tranquilo, tranquilo, demorei tanto que até que você entendesse, que o propósito da minha visitação, vai lá, resolve esse negócio. Enquanto ele foi lá trazer um cabrito, um sacrifício qualquer lá, o anjo estava lá aguardando, Mas isso vai ser uma conversa para a semana que vem. Nós vamos finalizar aqui perguntando: qual é a tua escolha? A escolha de Gideão foi: eu creio no Deus que chama, que capacita, que levanta o mais fraco, o mais abatido, e faz dele um príncipe, um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua geração. Levanta aquele de poucos recursos na sua origem e torna um homem próspero na sua geração. Tira o enfermo do leito e o torna como um forte testemunho do poder, das maravilhas do Deus eterno. É esse Deus que eu te anuncio. É esse Deus que nessa manhã nos ajuntou para te dizer: qual é a tua escolha? Qual é a escolha que você faz nessa manhã? Você pode passar a tua vida inteira acumulando informação, tantas e tantas informações que vão trabalhar o teu intelecto, ou você pode simplesmente dizer: Senhor, eu quero ser um desses amigos de Deus, que acolhe a palavra com fé, que abraça essa palavra, e que diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ir, não na minha força, mas na força e no braço forte do Senhor. Eu quero perguntar para duas classes de pessoas nessa manhã. Talvez você esteja aqui ouvindo
toda essa palavra. Quem sabe você já esteja habituado em ouvir mensagens como essa, já leu a sua Bíblia, mas nunca respondeu ao Senhor dizendo: eu quero simplesmente deixar essas questões do intelecto, porque eu conheço Jesus, né? Aqui na minha mente, intelectualmente eu conheço, eu quero conhecê-lo aqui, no meu espírito. Eu quero dar um passo a mais e tê-lo como meu amigo, o meu amigo. Eu quero me tornar um amigo de Deus e servi-lo na minha geração. Quem nunca fez isso, de desamarrar, de desatar as deficiências do passado para dar um passo de fé e dizer: eu quero Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Eu queria que aí onde você está, se você nunca fez isso, faz assim com a sua mão. Eu quero saber se você vai ter essa escolha de dizer: Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Apenas para você. Não, pastor, nunca fiz isso, eu quero. Amém. Isso, fica com o teu braço levantado, por favor, isso. Vejo um braço. Há mais alguém? Não quero constrangê-lo. Obrigado, pode abaixar seu braço, querido. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero orar também por você. Talvez que você, é possível que você tenha tantas informações, como Gideão tinha tantas informações do agir de Deus no passado, na sua história, na história dos seus pais. Mas ele ainda tinha muitos argumentos que travavam a sua história. Ele conseguia culpar os seus pais, ele conseguia culpar a casa dos seus pais, ele conseguia ver virtude em tantos outros lugares, mas ele não conseguia olhar para si próprio e ver virtude nele próprio. Por isso ele estava impedido de dar um passo a mais, de viver experiências a mais. Tinha fortes argumentos. Eu queria orar por você que, da mesma forma, precisa tomar uma decisão, uma escolha de viver as oportunidades de Deus, ou ficar travado, travada nas experiências do passado, nas deficiências do passado. Se você é uma dessas pessoas, saiba, Deus está te chamando nessa oportunidade, nesse encontro, para você deixar de ser aquele expectante, aquela pessoa que acumula informações, para dizer: Senhor, eu quero viver a minha história como protagonista, sem as interferências e sem permitir que os erros lá das carências do passado, das limitações do passado, venham frear a minha vida, a minha plena vida no Senhor. Fecha os teus olhos, por favor. Fala com o Senhor, responda isso a Ele. Espírito Santo de Deus está nesse lugar, Espírito Santo de Deus está nesse ambiente. De alguma forma é como se o anjo do Senhor pudesse ter esse momento individual, é um momento personalíssimo entre você e o Senhor, entre você e o Espírito do Senhor, onde você tem a condição, a oportunidade de dizer: Senhor, eu não quero mesmo repetir as histórias do passado, e muito menos ficar bloqueado e impedido de viver as experiências novas no Senhor, porque eu só consigo ver as deficiências, só consigo transferir responsabilidade, só consigo me desviar, me desvencilhar das oportunidades que eu estou tendo. Eu só consigo olhar a Tua palavra, Senhor, e acumular informação, porque essa coisa acontece na minha mente de uma forma muito viva, mas ela não desce no meu espírito, ela não me envolve, ela não compromete a minha alma, ela não faz com que eu tenha passos, com que eu tenha decisões, com que
que eu tenha definições. Senhor, Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, nos ajude nessa oportunidade. Ajude esse homem, Senhor. Ajude essa mulher, essa casa, essa família a ter passos assertivos, decisivos, a caminhar, a se desvencilhar, a soltar as amarras do passado, das incompreensões, das carências, ó Deus, das situações não supridas no passado, ó Deus, e dar passos debaixo da tua unção, debaixo do poder do Senhor, para ver as maravilhas do Senhor acontecendo. Senhor, desistimos de olhar para a força do nosso braço. Se essa oportunidade está batendo a minha porta, está chegando, é porque o Senhor tem me capacitado. O Senhor me capacitará para isso. A unção do teu Espírito é poderosa e é suficiente, Senhor, para que eu cresça, para que eu avance, para que eu assuma níveis mais altos, para que eu viva as realidades do Senhor. Deus eterno, eu não vou ficar recuado, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar intelectualizando as tuas oportunidades e as tuas visitações. Não, eu escolho, como Gideão escolheu. Eu vou dar um passo a mais, e eu quero viver as tuas realidades, Senhor, na minha geração. Algo sobrenatural. Ei, algo sobrenatural, Senhor. Tens liberdade para que eu me mova e para que o Senhor se mova em mim, através de mim, nessa geração, sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Aleluia, aleluia. Se você está respondendo sim a Jesus, então comece a dizer para o Espírito Santo aí onde você está, fala: Senhor, eu estou nisso. Comece a se mexer, aí onde você está, comece a sinalizar para Ele, dizendo: Espírito Santo, eu estou nessa pegada, eu estou nesse negócio aí, eu não vou ficar recuado. Espírito Santo, eu entrei, eu estou pisando fundo, eu estou pisando fundo nesse negócio de viver o sobrenatural, as coisas grandes do Senhor na minha geração. Os milagres vão acontecer sim, na minha casa, na minha vida, Senhor. Ó Deus, eu fui alcançado pelo Evangelho, no poder que tudo transforma, que a todos transforma, Senhor, e quero caminhar como esse agente de transformação, com um testemunho sobrenatural do teu favor nos meus dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Que vontade de fazer um negócio doido aqui, mas aleluia, não vamos facilitar, não é verdade? Vamos manter o distanciamento, mas eu quero abençoar a tua vida mesmo de longe. Faz assim com a sua mão. Papai, eu abençoo a vida desse amado, dessa amada irmã. Obrigado por eles. Somos chamados de amigos do Senhor. Oh, não mais inimigos, não mais um povo distante, alheio. Oh, mais um povo, Senhor Deus, aproximados do Senhor, amigos próximos, íntimos do Senhor, chamados para viver, ó Deus, as maravilhas do Senhor de uma forma intensa, viva. Oh Senhor, de experienciarmos, ó Deus, realidades novas, realidades sobrenaturais. Eu quero abençoá-los nesse dia, nessa oportunidade, abençoar a vida desse amado, dessa amada que nos ouve também pela internet. Que a graça, o amor do Senhor, a unção do teu Espírito flua e venha sobre eles, Senhor. Venha sobre essa casa, curando, Senhor, trazendo mudança, Senhor, transformando aquilo que precisa ser transformado. Transforma, muda, Senhor, uma nova medida de unção, uma unção, ó Deus, que desbarata, ó Deus, que abre caminhos, Senhor, ó Deus, que desfaz nós, Senhor, ó Pai, que desfaz laços, que desfaz armadilhas no caminho. Unge-os, Pai, fortaleça, gera alegria no Espírito, derrama bálsamo agora
sobre a cabeça de cada um, sobre a casa, sobre a família de cada um, Senhor, e que eles vivam o Teu sobrenatural de uma forma verdadeira, intensa, íntima, Senhor, ó Deus, que eles retornem desse lugar, Pai, ó Deus, e retornem para os seus afazeres, ó Deus, ainda nesse dia, Senhor, e no decorrer dessa semana, Senhor, eles vivam no frescor dessa palavra que receberam, Pai, Deus eterno, e sejam fortalecidos para louvor, para honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Deus te abençoe. Vão em paz. Desfrutem de um domingo na presença do Senhor e prevaleçam sobre todo inimigo em nome de Jesus. Amém.